Porque Jesus, ele tem controle sobre todas as coisas. Jesus tem controle sobre todas as coisas. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil, pessoas doentes, outras enfrentando problemas financeiros, alguns com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico, outras com medo diante de tudo que está acontecendo. E aí você me pergunta, mas o que iremos fazer diante desse momento que estamos vivendo? Parece até um barco em alto mar, que está se enchendo d'água, outros que estão hospitalizados, alguns que estão sofrendo pelo problema financeiro, desemprego, empresários que fecharam suas portas, suas empresas, pessoas que não sabem mais o que fazer diante da situação que o mundo está vivendo. Mas lembre-se de uma coisa: Jesus continua no controle de tudo. Jesus está na embarcação, Jesus está no barco, Jesus está na tua casa, na tua família, Jesus está no controle da tua vida. Você não pode estar agora desesperado, ou entrar em desespero, ou estar com medo diante da situação que nós estamos vivendo. Aquele que conhece a Deus, aquele que confia em Deus e confia na sua palavra, não pode ter medo da situação que nós estamos enfrentando. É difícil nós falarmos isso, claro que é difícil. Nós entendemos o seu sofrimento, nós entendemos o que você está passando, porque nós também sofremos com tudo isso. Nós estamos passando por um momento crítico, todos nós, mas há uma diferença. Aqueles que creem em Jesus, mesmo que o barco esteja cheio de água, mesmo que as fortes ondas venham contra a embarcação, mesmo que o vento venha contra a embarcação, nós cremos que Jesus está no controle de tudo. Essa deve ser a sua confiança, essa deve ser a sua esperança. Você tem que confiar em Deus, você não pode desistir jamais da vida, do milagre, das bênçãos de Deus na sua família. Os discípulos então, confiantes, porque a confiança levou os discípulos a acordar Jesus. Imagine isso. Jesus era 100% homem, 100% Deus, e como homem ele dormia, claro, ele estava ali dormindo. E ali um dos discípulos foi até Jesus e acordou Jesus. Disse: mestre, não se preocupa, olha o que está acontecendo. Será que as pessoas também não estão a perguntar isso? Mas Deus, aonde está Deus neste momento? Jesus, tu não está vendo o meu sofrimento, a minha dor? Senhor Jesus, tu não estás vendo o que eu estou enfrentando na minha casa, na minha família? Aonde está Deus? Como isso pode acontecer? Os problemas são muitos, as dificuldades são muitas. Mas é Jesus, ele se levanta, e vendo a pouca fé dos discípulos, e é interessante que nós temos que compreender também a limitação de todos nós temos os nossos limites, e às vezes nos falta fé, às vezes nos falta confiança em Deus. Mas o que é isso? Será que isso pode acontecer? Pode. Lembre-se, nós podemos enfrentar sim limitações nesta área, mas jamais iremos deixar de crer na providência divina, jamais deixaremos de crer que Deus está no controle de tudo. Nós podemos enfrentar todos esses problemas que todos estão enfrentando nesses dias, mas nós não deixaremos de crer que Deus há de suprir todas as coisas, de que Deus está no controle de todas as coisas. E foi exatamente isso que aconteceu. Jesus então se levanta. Ora, ninguém quer ser incomodado quando está dormindo. Imagine isso, quando você está lá naquele sono tranquilo, né? E alguém chega lá na porta da sua casa, bate na porta da sua casa e lhe acorda. Ninguém. Mas Jesus ali se levantou do seu sono, mesmo diante do vendaval que estava sobre aquele barco, e dá uma ordem. Ele fala ao vento, ele fala
aquilo que vem de encontro à embarcação. Jesus tem o poder de falar agora, e diante do teu problema, da tua luta, da tua prova, ele dizer: basta, cessa tudo isso agora. E essa é a palavra profética que queremos transmitir para você nessa quinta profética. Deus está se levantando, Senhor Jesus, e trazendo esta palavra para a tua vida nesta noite. Vai cessar as grandes ondas, vão cessar os ventos fortes que vêm contra a tua casa, contra a tua família, porque Ele está no controle de tudo. Ele está na embarcação, Ele está dirigindo a tua vida, Ele está no controle da tua vida. Você não vai sofrer mais, você não vai passar por tudo isso, por esses vendavais que vêm sobre o mundo. Deus vai poupar a tua casa, poupar a tua vida. A mão de Deus vai estar sobre a tua casa, te protegendo, te dando vitória em meio às lutas, em meio às provas. Quem sabe há um vento forte que veio sobre a tua casa, as ondas vieram sobre a tua casa, mas nesta noite o Senhor Jesus se levanta e diz: vento, para, cessa. Diz o texto que os discípulos olharam, e toda aquela agitação que via contra aquela embarcação cessou, parou. Sabe por quê? Porque tudo está no controle de Deus. Tudo está no controle do Senhor Jesus. E quando Ele falar e direcionar uma palavra para a tua vida, vai cessar essa prova, vai cessar essa luta, vai cessar essa perseguição. Quando o Senhor Jesus se levantar e dizer: basta, é o momento de você começar a glorificar e exaltar a Deus, porque Ele vai entrar com providência naquilo que você não pode fazer. Jesus, Ele tem todo o poder nos céus e na terra, Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra, para trazer esta bênção que você tanto procura e espera receber de Deus. Os discípulos, eles se preocuparam, assim como nós nos preocupamos, mas a nossa confiança é maior, a nossa fé é maior diante da crise, diante da luta. Você tem que começar a crer em Deus, a acreditar em Deus. Você não pode se render ao medo, ao desespero, ao fracasso. Não, nesta noite é noite de você se levantar, e assim como os discípulos, confiar em Jesus, na certeza de que Ele vai trazer calma. Diz o texto que houve bonança. O que significa isso? Calma, tranquilidade. Eu ouvi esses dias alguém falando sobre o momento que nós estamos vivenciando, e a palavra-chave para o momento que nós estamos atravessando é calma, tranquilidade. Você não pode se desesperar, você tem que manter a calma, manter a confiança, saber que Deus está no controle da sua vida, da sua família. Você não pode entrar em desespero. A depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, o medo que aterroriza as pessoas. Existem pessoas que estão presas em si mesmas, fechadas, e não permitem que Deus venha fazer algo por elas. E às vezes essas pessoas dizem: mas por que Deus não faz? É porque elas não se permitem que Deus possa fazer. Então nesta noite é a noite de você abrir o seu coração, para que Deus venha realizar o milagre que você tanto busca, que você tanto procura. Deus não é culpado. Às vezes nós permitimos que isso venha estar fechado, a tal ponto de que Deus não possa fazer. Mas nesta noite, assim como os discípulos, nós estamos em busca, estamos à procura, estamos nos aproximando de Jesus e pedindo a Jesus, assim como os discípulos: nos ajuda, Senhor, nos ajuda, precisamos de Ti, precisamos. Será que você é capaz de reconhecer isso? Que você precisa de Jesus? Que você precisa reconhecer o Senhor Jesus Cristo como Salvador, como Senhor da sua vida? O reconhecimento dos discípulos
está exatamente nisso, de que eles dependiam inteiramente de Jesus. Reconheciam em Jesus que dependiam inteiramente dele. E às vezes muitas pessoas só reconhecem Jesus porque ouviram falar da sua história. Mas é muito mais do que isso. Nós temos que reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Quem sabe esse momento que você está atravessando é uma oportunidade de Deus para que você venha reconhecer o senhorio de Cristo. Quem sabe esse momento crítico, esta provação que você está enfrentando, é uma oportunidade de Deus na tua vida para que você se volte para Ele. Mas como Deus vai usar essa situação? Sim, porque às vezes nos afastamos tanto de Deus que nos esquecemos dEle. E Deus, Ele proporciona muitas das vezes que o vendaval venha, que a crise venha, que o barco venha se encher d'água, para que nos aproximamos dEle. Às vezes acontece algo que nós não entendemos o porquê, mas é para que nós nos aproximemos mais de Deus. Lembremos da passagem de Crônicas, nós já ministramos sobre isso, quantas pessoas estão ministrando. O texto de Crônicas que fala, o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, e se arrepender de seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Essa é a condição, se aproximar de Deus, não fugir, não questionar, mas por quê? Por quê? Mas se não se submeter à vontade de Deus. Os discípulos não foram até o Senhor Jesus e perguntaram: Senhor, por quê que o barco está enchendo d'água, estamos perecendo, estamos morrendo? Se o Senhor está no barco, por que que isso está acontecendo? Essa poderia ser a indagação dos discípulos. Chegaram até o Senhor Jesus e questioná-lo, e dizer: mas Senhor, tu estás no barco, e por que que o barco está enchendo d'água? E às vezes nos perguntamos: mas por que estamos atravessando uma crise, uma luta, se nós conhecemos a Deus? Mas é exatamente aí que nós devemos reconhecer. Às vezes Deus permite passarmos por certas situações, para que nós venhamos nos aproximar dEle. E aí Ele se levanta e diz: acalma, acalma o teu coração, acalma a tua alma, te tranquiliza. Deus está no controle da tua casa, da tua família, confie. Nós enviamos nesta noite, em nome do Senhor Jesus, sobre a tua casa bênçãos, vitórias, milagres. Deus está ativando sobre a tua casa, sobre a tua família nesta noite, bênçãos sem medidas, saúde, cura, libertação em nome do Senhor Jesus Cristo.